Olá pessoal, então dando prosseguimento, ao estudo da polaridade. No nosso primeiro vídeo a gente definiu o que eram ligações polares, ligações apolares, a gente viu mapas eletrostáticos que mostravam regiões de maior densidade eletrônica, regiões de menor densidade eletrônica nas moléculas. E hoje a gente vai conversar sobre moléculas que são polares ou apolares. A gente definiu a polaridade das ligações, ligações polares, ligações apolares. Agora a gente vai olhar para a molécula como um todo, Se a gente aplicar um campo elétrico em uma substância formada por moléculas polares, a gente observaria a seguinte figura, Então aqui a gente tem na figura A, as moléculas polares são moléculas de HF, Então o H seria essa região com sinal de positivo e o flúor seria a região com sinal negativo, porque ele é mais eletronegativo, ele puxa a nuvem eletrônica mais para perto dele, Então, a gente, aqui na figura A, a gente tem essas moléculas aleatórias, Elas não seguem um comportamento porque elas não estão sob a ação de um campo elétrico. Mas se um campo elétrico fosse ligado, se a gente tivesse aqui placas positivas, carregadas positivamente, e placas carregadas negativamente, a gente observaria uma ordenação dessas moléculas, de forma que a parte negativa das moléculas se aproximariam da placa positiva e a parte positiva das moléculas se aproximariam da placa carregada negativamente. Isso ocorre apenas para moléculas polares. Não ocorre para moléculas apolares. No caso do HF, isso é relativamente simples de observar, porque a gente tem apenas dois átomos, eles são diferentes, portanto, há diferença de eletronegatividade entre eles, e aí não há dúvida, A maior densidade eletrônica está próxima do flúor e a menor densidade eletrônica está próxima ali do hidrogênio. Existe uma forma quantitativa, de mensurar essa carga, que é chamada de momento de dipolo, representada por esse símbolo, que é o produto, entre a carga e a distância entre essas cargas. Esse momento de dipolo é extremamente importante para a gente entender e prever se a molécula vai ser polar ou não. Se esse momento de dipolo for diferente de zero, a gente vai chamar a molécula de polar. Se o momento de dipolo for igual a zero, a gente vai chamar a molécula de apolar. A gente não está mais falando de ligação, a gente está falando de molécula. A ligação, a gente não precisa calcular momento de dipolo nenhum. Na verdade, a gente não vai calcular, Mas a gente, mesmo quando se trata da molécula, a gente não vai calcular. Mas quando a gente fala de ligação, a gente não precisa falar de dipolo. A gente observa se a ligação é formada por átomos diferentes. Se for, a ligação é polar. Se for formada por átomos iguais, a ligação é apolar. Simplesmente assim. Agora vamos observar a molécula de CO2, A gente tem aqui ligações formadas por átomos diferentes. Então, oxigênio é diferente de carbono. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, o que significa que esses dois pares de elétrons vão estar mais próximos do oxigênio. O mesmo do outro lado, esses dois pares de elétrons vão estar mais próximos desse oxigênio. A gente representa essa aproximação, essa ligação polar com setas. Então, a setinha aqui indica que o par de elétron, a nuvem eletrônica, está mais próxima desse oxigênio, porque ele é mais eletronegativo que o carbono. Do outro lado, a gente vai ter uma outra seta
também no sentido do outro oxigênio, porque ele é mais eletronegativo do que o carbono também. Observem que nós temos aqui ligações covalentes polares, porque são formadas por átomos diferentes. E neste caso, especialmente, há uma diferença significativa de eletronegatividade, porque o oxigênio é um átomo bastante eletronegativo, muito mais do que o carbono. Agora, observem como, quando a gente vai analisar a molécula como um todo, e não só as ligações, a geometria é extremamente importante. Por quê? O fato dessa geometria aqui ser linear significa que essas duas setinhas, elas têm sentidos opostos. É como se a gente tivesse um cabo de guerra em que o oxigênio da esquerda puxa para um lado, o oxigênio da direita puxa para o outro, mas como eles são átomos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade, eles puxam com a mesma intensidade. Então, como eles puxam com a mesma intensidade, essa setinha é anulada por aquela e vice-versa. Como elas se anulam, a gente diz que o momento de dipolo resultante é zero. É como se não saísse do lugar, porque esse oxigênio está puxando para perto dele, a nuvem eletrônica, mas o outro puxa no sentido contrário. Eles se anulam. E ao se anular, a gente diz que o momento de dipolo aqui resultante é zero. E, portanto, mesmo as ligações sendo polares, essa molécula ela é apolar. Ela não sofreria nenhuma influência se a gente aplicasse um campo elétrico nela, justamente porque ela é apolar. E aí, nesse caso, a geometria fez toda a diferença, porque se essa molécula fosse angular, se tivesse sobrado parzinho de elétron aqui isolado em volta do carbono, ela não seria apolar, ela seria polar. Isso é extremamente importante, vocês vão ver isso mais para frente, porque afeta as propriedades, afeta a solubilidade, afeta ponto de fusão, de ebulição, interações com outras moléculas. Então é muito importante a gente conseguir determinar se a molécula vai ter momento de dipolo resultante ou não, se ela vai ser polar ou não. Se o momento de dipolo for zero resultante, a molécula é classificada como apolar. E para isso, uma seta tem que anular a outra. A gente faz esse tipo de análise como se essas setinhas fossem vetores. Eu acho que vocês ainda não viram vetores em física. Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que a gente faz essa análise, mas eu vou mostrar também outras maneiras que em alguns casos também funciona, mesmo sem ser através do conceito de vetores. Mas isso fica para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Um abraço e até mais!